Dentro dessa lógica, o que eu bato na tecla é que você tem que ser constante do jeito que irrita. Essa é a jogada que a gente conversa ali nas redes sociais e tudo mais. Porque ser constante todo mundo é. Absolutamente é. Só que irrita aquele que é constante em coisas que... Bem-vindos, irritantes, ao nosso IrritaCast, o primeiro episódio desse podcast que veio para irritar você, para incomodar você, que não está preparado para ouvir verdades, que não está preparado para entender como é importante você ter constância na vida para poder crescer. Esse podcast, ele tem uma proposta diferente de todas. Por que ele nasceu para irritar? Ele nasceu, na verdade, para mostrar como que você, tendo um comportamento que a maioria das pessoas não aceita, é que vai gerar sucesso na sua vida, que vai gerar resultado para você. E esse projeto não poderia existir se não fosse de outra forma. De eu dividir os microfones, dividir a tela, dividir a condução desse podcast com a minha digníssima esposa, Lilian. Eu achei que ele ia falar, eu não poderia dividir esse palco, né? Esse microfone com a pessoa que mais me irrita. Mas ele não falou. De alguma forma. E vice-versa, né, meu amor? É isso aí. A gente veio nesse mundo pra irritar, não é isso? E aí, qual que é a ideia desse podcast pra galera já entender o que nós viemos fazer aqui? Ó, a gente veio aqui dividir um pouco da nossa vida, da nossa rotina, e que muitas das vezes parece irritante, às vezes até a gente se irrita. Sim. Né? Dividir um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia, como a gente construiu e vem construindo a nossa história, e trazer também pessoas que agregam no nosso dia a dia, que agregam no nosso trabalho, que a gente influencia elas e que elas influenciam a gente, enfim. Estamos aqui para isso, mas antes da gente começar a trocar ideias sobre o nosso conteúdo, eu tenho que te fazer alguns pedidos e eu tenho certeza que você vai aceitar esses pedidos e vai fazer aqui pra gente. Primeira coisa é se inscrever aqui, se você estiver acompanhando esse podcast pelo YouTube, se inscreva nesse canal, O Vitorlana, para que você receba não só todos os episódios que a gente for fazer do nosso podcast, mas também para você poder acompanhar todo o conteúdo que a gente produz aqui. Nós temos uma série tão constante que irrita, que eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, explicar para você, e também tem vários vídeos te ensinando a produzir o melhor conteúdo para o seu escritório de advocacia, o melhor marketing jurídico digital para que você tenha resultados. Então, não é só podcast que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar conteúdo de valor. Esse é o nosso propósito. Então, já se inscreve no nosso canal. Aproveita que você já está se inscrevendo e já ativa as notificações para que você seja o primeiro a receber nosso podcast ou nosso conteúdo assim que a gente publicar aqui, porque a gente é constante, vai ter vídeo demais para você acompanhar, vai ter conteúdo demais para você ver, então já deixa aqui de uma vez a sua inscrição, ativa suas notificações e já larga aquele like de saída para que você não se esqueça depois, mas no final eu vou te lembrar para você fazer o like e tudo mais, né? E também tem nossas redes sociais, né, amor? Exatamente, sigam lá o @ovitorlana, lá a gente distribui conteúdo todo. Não é só o Vitorlana que tem que seguir, não, senhora? Vitorlana Advogados? Não, querida. O seu, @Lilian Lana. Olha pra você ver. Tem condição um negócio desse? Eu ainda não me acostumei. Agora eu tô passando aqui pro papel de protagonista. Eu sempre fui a pessoa dos bastidores. Sempre me achei exclusiva e muito boa nos bastidores. Eu realmente sou muito boa nos bastidores, mas ainda tô me acostumando com esse lugar de protagonista. @Lilian Lana. Isso. Tá até aqui na nossa logo, da nossa identidade visual. Siga @ovitorlana e @Lilian Lana, porque esse projeto é um projeto em conjunto. Então você tem que fazer também seu marketing. Entendeu? Eu também tenho que fazer meu marketing. Então, né? Você irrita lá as pessoas. Eu também tenho que irritar aqui, né? Aprender a irritar aqui. Exatamente. Então é isso. Gente, olha só. O papo hoje, nesse primeiro episódio, nessa primeira apresentação do IrritaCast, vai ser com a Lilian, eu e ela, batendo um papo sobre a nossa história para explicar justamente o porquê desse projeto e o porquê do sucesso do Advogados, o porquê do sucesso da nossa mentoria Marketing Digital Milionário. Tá aqui atrás, ó, tá aqui a nossa plaquinha da nossa mentoria que já tá indo para a 5ª turma, né? Quem está acompanhando agora esse primeiro episódio, estamos indo para a 5ª turma de marketing digital para advogados. Então a gente quer contar um pouco dessa história e depois a gente vai receber vários convidados aqui. Nós vamos trazer gente que foi aluno, que está tendo sucesso. Vamos trazer pessoas que vão ensinar você a treinar, que vão ensinar você a se alimentar melhor, que vão ensinar você a ter uma vida irritante. O que é a vida irritante? A vida irritante é aquela que a maioria das pessoas não consegue viver. É aquela vida em que as pessoas afastam.
elas recriminam. E um dia na vida, eu fui essa pessoa que recriminava, sabe? Lembra quando a gente tava passando, amor, ali na rua, onde tem uma pista de Cooper perto da nossa casa, e tava chovendo, por exemplo, e tinha uma pessoa correndo? Sim. O que a gente fazia? A gente ficava irritado. Irritado, falava mal da pessoa, Falava né? mal. Criticava a pessoa. E hoje, eu sou a pessoa que eu mais falava mal um tempo atrás, né? Aquela pessoa... Acordar cedo já é uma constante na minha vida já faz tempo, mas o meu eu de hoje olha pro meu eu de trás... O meu eu lá de trás, se olhasse pro meu eu de hoje, ia falar assim, eu duvido. Eu duvido que você vai chegar onde você chegou, eu duvido que você vai conseguir o que você tem conseguido. E... A gente vai conseguindo. Quebrei a minha própria cara, né? Exatamente. Quebrei a minha própria verdade. Essa é uma questão bacana que eu queria puxar a conversa daqui. Porque, assim, muita gente às vezes vê o resultado que a gente tem nas redes sociais, vê o resultado que a gente tem no escritório, quer ter esse resultado também, e a gente incentiva as pessoas a caminharem e a buscar isso na vida delas. Mas eu gostaria muito de iniciar o nosso papo aqui falando de quando a gente não tinha consciência disso. Porque a gente chegou a uma conclusão recentemente que a gente já tinha alguma coisa constante ali dentro, a gente era meio atrevidinho, né? Lá atrás, no início de tudo, a começar por quando eu pedi a Lili em casamento. Ô, gente, presta atenção, é normal um cara que é estagiário do curso de Direito chegar pra uma mulher e falar assim, vamos casar? E é normal essa pessoa aceitar? Né? Eu não sei quem que é mais doido nessa história, né? Porque eu era um estagiário, gente. Estagiário, que ganhava, sei lá, R$300. Não sei na época quanto que era. Isso foi 2010, né? Foi 2010. Foi 2010. Foi 2009. 2009. Foi 2009. Eu te pedi em casamento no primeiro ano que a gente se conheceu. Tá vendo? Mais uma loucura. Eu sou doida demais, né? Pra começar essa história toda, conheci o Vitor através de uma amiga em comum e já meio que... ele tá interessado e tal. Na balada. Na balada, né? Eu já tinha pedido combo já. Já tinha pedido combo. Tava mal intencionado, já ia beber todas. Todas, né? todas. E eu te salvei das trevas. E meu amigo que acabou tomando combo passou mal, lembra? Mas ele enfim, tomou sozinho. Eu já olhei pra ela, olhei pra Paula, falei, não dá. 24, ele tinha 24, eu tinha 30. Ele tava quase fazendo 25, né? Isso. Mas eu tinha 30 anos, balzaquiana, se achando, né? Toda trabalhada no shortinho, chegando na balada. Eu olhei e falei assim, não dá. É muito menina, é muito menina. E aí ele começou a conversar. E aí a gente ficou, tal. Começamos, né, ficar... por um período maior aí, eu fiz uma viagem a trabalho, não foi? Foi. No carnaval, no carnaval, foi. Eu ia a trabalho. Ele foi pro carnaval em Diamantina? Não, Abaeté. Interior de Minas Gerais. E voltei no mesmo dia. No dia seguinte. Péssimo. Horroroso. E eu viajando a trabalho, enfim. Aí a gente ficou ali uns 2 meses, terminamos, passado um tempinho a gente voltou, e aí nessa volta, eu conversando com a minha mãe, eu não tinha levado ele em casa, lógico que não, vou levar, né, um peguete em casa. Eu conversando com a minha mãe, mãe, eu tô ficando com um cara e tal, a gente tá, né, namorando e tal, e o que ele faz? Ele é estagiário. Aí minha mãe, estagiário? Você tem certeza? Estagiário, essa altura da vida, um estagiário. E ele cobra isso da minha mãe até hoje, mas cobra com carinho, porque hoje eu acho que ele é... Eu posso dizer que você é o genro favorito, que os outros não me ouçam. É lógico que eu mas sou. Mas é o genro favorito. É lógico que eu sou. Mas então a minha loucura já começou ali, começar a namorar com um cara que, né, à época eu já trabalhava, eu já tinha, né, a minha vida, e o Vitor ainda estava começando. Começando mesmo, né? Literalmente. Recomeçando, né? Que você tinha largado Eu tinha largado o jornalismo. Largado uma profissão, né? E iniciado uma jornada dentro do direito. E aí, gente, o que eu tô querendo falar sobre isso? Não é por conta de revista de fofoca, não, né? Não é isso que eu tô querendo trazer pra vocês, não. É porque naquele momento eu sentia que era necessário a gente dar um passo a mais na nossa relação. Já havia ali uma consolidação de confiança, de ideia de família pra frente. E... não existe profissional de sucesso sem que eles tenha do seu lado um cônjuge, seja mulher, homem, enfim, um companheiro ou uma companheira que também te apoie. E aí vou entrar numa outra questão que eu acho que tem que ser pautada. É o seguinte, às vezes a gente fica preso a esperar o tempo certo. A gente começou a namorar, a gente começou a ficar em fevereiro de 2009 e no dia 20 de novembro, não sei, em novembro, final de novembro, a gente ficou noivo do mesmo ano. E eu sou uma pessoa que foi um fato inédito na minha vida, porque era muito pouco tempo para eu ficar noiva.
E sendo que a gente tinha ficado separado um tempinho ali, uns 2 meses, não sei. Então, assim, não tem tempo certo. Ele não, né, você não tinha se formado ainda. Então, em tese, eu poderia pensar. Em novembro, nós vamos ter que esperar. Formei em 2010. Nós vamos ter que esperar ele formar, esperar esse relacionamento ter um tempo maior pra gente se conhecer. E às vezes a gente fica preso nessa questão do tempo e deixa de fazer coisas que a gente deveria fazer, que levariam a gente pra frente. Né? Exatamente. Mas isso foi uma decisão que a gente tomou de maneira, pode parecer afobada, mas não, ela foi muito madura, ela foi muito verdadeira, foi muito genuína, tanto é que não teve grandes pirotecnias pro pedido de casamento, não. A gente tava num casamento, que inclusive esse casamento já não existe mais dessa pessoa, a gente tava num casamento, eu olhei aqui lá, falei assim, acho que tá na hora. Aí eu falei pra ele assim na igreja, vamos casar? Desse jeito, igual você às vezes fala assim, vamos ali tomar uma? Mas é porque ali foi natural, foi aquilo que meu coração falava. E é isso que eu acho que foi a semente do sucesso que a gente tem hoje. Não necessariamente o casamento em si, né? O pedir em casamento, mas a naturalidade com que eu enfrentava aquilo que eu queria. Porque naquele momento, depois que eu falei para as pessoas que eu ia me casar, muitas pessoas falaram que não vai dar certo, você conhece ela há pouco tempo, enfim. O senso comum julgava aquilo. Só que mesmo assim, a gente desafiou esse senso comum, a gente rompeu com isso e fomos adiante. E demos o passo para nos casarmos em 2011, quando foi verdadeiramente efetivado o casamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque a gente não importou com o que as outras pessoas pensavam. A gente não colocou em pauta o que as nossas famílias pensavam, os nossos amigos pensavam. A gente simplesmente decidiu por aquilo que a gente queria. E isso é uma pauta muito importante na nossa relação até hoje. Não existe nada fora da nossa casa que vá interferir nas nossas decisões. Qualquer decisão que seja, desde uma decisão que a gente tomou em 2019, de sair de um escritório que estava fadado ao fracasso, para iniciar uma caminhada nova, mesmo tendo um filho, mesmo a Lília tendo deixado o emprego dela, né, em 2014, mesmo eu tendo que dar aula para cobrir as despesas de casa, mas a gente sentou, a gente conversou. Na verdade, a Lilian me empurrou para um movimento que a gente fez de abrir o nosso escritório hoje. Então, ou seja, tudo isso, aquele simples pedido de casamento quando ninguém esperava e todo mundo duvidava, ele vem se reproduzindo e ecoando na nossa vida como um propósito, como um princípio de que nós temos que decidir as coisas pela nossa cabeça, independentemente do que as outras pessoas vão pensar. Foi assim que a gente começou a produzir conteúdo. Exato. Foi assim que a gente está começando esse podcast agora. A gente não perguntou para ninguém. A gente não foi consultar N pessoas, agências, possibilidades, fazer estudo de mercado. Não, a gente entendeu que era importante a gente fazer esse projeto, de crescer o nosso conteúdo, de mostrar que a constância realmente traz sucesso na vida e principalmente autonomia. Então a gente está aqui justamente para mostrar para vocês que o que a gente fala na rede social é verdade. Com exemplos, com narrativas que a gente trouxe durante a vida que podem consolidar de que se você parar para pensar, ou melhor dizendo, se você parar para olhar para fora, para tomar a melhor decisão da sua vida, você sempre vai viver uma vida que não é sua. E a questão do planejamento, a gente tem que ter planejamento? Tem. Mas a gente tem que acreditar no que tem aqui dentro também. Por que eu tô falando isso? Você falou aí do ano de 2019. O ano de 2019 foi um ano difícil lá em casa. Essas questões todas que permeavam, né? Eu e o Vitor, a gente trabalha junto desde que eu saí da Localiza, 2014. Desde quando o João Vitor, né, nasceu. Desde janeiro de 2015 eu fui para dentro do outro escritório. E aquela vivência dentro do escritório ali, em 2019 ela entrou... Ela estava muito forte. De 2018 para 2019, em mim, aquilo ali, o que estava acontecendo ali dentro começou a me incomodar de tal maneira que aquilo começou, o que não interferia antes no nosso casamento, que é o trabalho, interferia negativamente, começou a interferir, começou a entrar dentro da minha casa. E assim, gente, eu não sabia o que viria pela frente. Eu sabia que viria, mas eu não sabia o que viria, eu não imaginava Vitor Lana Advogados, eu não imaginava trabalhar na internet, eu não imaginava nada disso. Isso aqui, por exemplo, para mim é um exercício de superação.
né? Igual eu falei, eu sou de bastidores, eu sempre me coloquei dessa forma e não aceitava que fosse diferente. Então isso é um exercício de superação para mim. E naquele momento ali, por que eu falo que a gente entrou em crise, mas eu sabia que alguma coisa tinha que ser feita. Né? Não sabia não era um plano já traçado, mas eu tinha que fazer alguma coisa. A gente começou a entrar em confronto, eu e o Vitor começamos a entrar em confronto, porque eu não aceitava a forma que estava sendo gerida ali dentro, mas ao mesmo tempo a gente tinha medo. Exatamente isso que o Vitor estava falando. Medo, eu tenho uma família para criar, nós dois éramos sustentados por aqui, né? Por mais que o Vitor desse aula e precisava dar aula para o nosso sustento, para a vida da nossa casa andar financeiramente, mas nós dois estávamos imersos ali dentro. Então, o medo, naquele momento, pegou. E foi um exercício de muita conversa, às vezes brigas, às vezes conversas, enfim, até que a gente chegasse num denominador comum, pela saída do escritório antigo. Mas eu acho legal você explicar, amor, pra galera que tá acompanhando a gente, qual que era essa situação que a gente estava vivendo no escritório, porque talvez muita gente que está acompanhando esse podcast aqui, principalmente esse primeiro episódio, pode estar, neste momento, vivendo talvez uma realidade parecida com aquela que a gente viveu em 2018 e 2019. Né? O que estava acontecendo no escritório, na gestão do escritório, do nosso negócio na época, que fez com que a gente começasse, você começasse a empurrar para mim o sinal de que algo estava muito errado. Tinham duas situações diferentes, mas que se misturavam, né? A primeira delas, a relação com os demais sócios não era uma relação transparente no seguinte sentido. A entrega era diferente para cada um, eram 3, né? A entrega para o escritório era diferente dos 3. Então, o que eu via? O Vitor entregando, o Vitor colocando dinheiro, colocando cliente, desembolando o rolê todo. E eu não sentia a mesma força dos outros. Eu não sentia que vinha aquilo, né? Não, os outros não geravam negócio como o Vitor gerava. Só pegando desse gancho, só para vocês terem uma ideia que estão acompanhando aqui, nessa época que a Lilian tá falando, eu tinha 2 sócios e tinha uma equipe de um tamanho similar à equipe que eu tenho hoje. O tamanho era similar. Se bobear hoje, que a gente está contratando mais algumas pessoas, a gente está com uma pessoa a mais apenas do que eu tinha nesse escritório ali até 2018, 2019. E eu não faturava nem 5% do que eu faturo hoje. Tínhamos uma estrutura pesada. Pesada, caríssima, caríssima, uma folha cara e pouca entrega. Ou seja, a gente faturava talvez 20 mil reais por mês, se muito, tá? Se muito. E tinha uma estrutura pesadíssima, então, ou seja, a margem era muito pequena. E os meus 2 outros sócios, não sei se eles vão ver, eles não trabalhavam. A verdade é essa. E aí, o que acontecia? O Vitor era obrigado a se desdobrar em aulas para que a gente conseguisse, né, ter recurso, viver. Exatamente. E, paralelo a isso, eu já acompanhava, né, rede social, como todo mundo, e eu via no Vitor um puta potencial. Eu olhava outros profissionais de outras áreas, e eu falava, gente, o Vitor tem que ir pra internet. O Vitor fala com a câmera como ninguém, o Vitor explica como ninguém. E aí eu comecei a cutucar, comecei a falar, mas ele tinha aquela coisa dentro dele do advogado tradicional, que não pode ir pra internet, que o que é que vão pensar de mim, o que é que os colegas vão pensar de mim, meu trabalho vai ser desmerecido em função disso. Enfim, aquelas travas que eu acho que todo advogado já passou por isso, como outras profissões também, né, médico, enfim. Então eu tinha esses dois. A minha pauta com o Vitor naquele momento era: você tem que ir pra internet e você tem que sair desse escritório. Né? Exatamente. E esse momento foi crucial. Por quê? Porque eu comecei aí. Ainda na sociedade antiga. Eu comecei aí meio freestyle, sem saber muito bem como é que funcionava. Eu não entendia muito bem o Instagram, Facebook, o YouTube, nada. Apesar de consumir, eu não sabia como é que funcionava. E eu comecei a fazer. E começou, de alguma forma, a dar um movimentozinho, né? Crescer. E aí, a gente entrou naquela fase, que é a primeira fase da pessoa que faz diferente, né? Da pessoa que irrita aqueles acomodados. O que eu quero dizer é isso. Quem se irrita com o que a gente faz de bom é o acomodado, é o preguiçoso, é o medroso. É essa pessoa que se incomoda. E aí o que acontece? Nesse momento, o primeiro estágio foi a zombaria.
foi aquele estágio em que as pessoas que se incomodavam com aquilo que eu estava fazendo, elas começavam a zombar de mim. Ou seja, aquela etapa eu tinha tudo para parar. Por alguns momentos eu pensei em parar. Se não fosse a Lilian insistindo, que você é bom, você vai, faz e tudo mais, eu teria parado. Por isso que o casamento é importante, por isso que essa parceria é importante. Porque naquele momento, da primeira zombada que eu tive, e foram várias, eu poderia ter parado. Por quê? Por que as pessoas zombam de quem está fazendo diferente? Porque as pessoas que fazem o diferente denunciam o fracasso de quem não faz. É muito simples. Quando você vai para a internet, como eu fui lá atrás, em 2019, você denuncia quem não foi. Você denuncia a fragilidade daquela pessoa que não tem a coragem que você tem. E aí ela vai zombar de você por um motivo muito simples, para te trazer de volta. Porque ela tá ali como se ela estivesse pelada. Olha, tá todo mundo vendo que eu sou um merda. Tá todo mundo vendo que eu não dou conta. Você tá me fazendo lembrar aqui de uma situação específica. Eu tava sentada jantando lá em casa e o Vitor chegou de uma faculdade que ele dava aula. E aí ele chateado e puto, falou assim, olha, hoje eu não aguentei. Eu saí da sala dos professores porque eu percebi que quando eu cheguei, eu incomodei. Quando eu cheguei, eu atrapalhei. E aí eu saí da sala dos professores. E, gente, eu sou uma pessoa sanguínea e eu tenho, às vezes, o meu jeito de expressar amor é um jeito mais rústico. Mais duro. Mais rústico. Mais agressivo. E aí eu bati na mesa e falei com ele assim, o dia que você chegar nessa casa e falar que você saiu de algum lugar por conta de alguém, você não precisa voltar mais. Não saia de lugar nenhum por conta de outra pessoa. Então, assim, naquele momento ali, eu precisava dar força pra ele, eu precisava levantar ele. Tipo assim, como é que eu vou aceitar ele sair da sala por causa de gente zombando? E foi pesado, assim, nesse momento. Eu poderia ter reagido das mais variadas formas. Eu poderia ter me revoltado, eu poderia ter brigado com a Lília dentro de casa. Mas como ela falou, essas situações estavam atrapalhando o nosso relacionamento. Porque eu sabia que eu estava certo, mas de alguma forma eu estava com medo de dar errado. Eu já tinha tomado a decisão na minha cabeça de desfazer aquela sociedade, mas eu não conseguia colocar ela para funcionar. Eu não conseguiria colocar ela para rodar. Eu não conseguia ter a coragem de falar não, chega, parou, não vamos mais. Até que isso aconteceu. No momento que eu, inclusive, me excedi, mas não me arrependo de ter me excedido. Não, mas você cedeu, né? Não teve... Não teve agressão física, não teve nada, mas teve xingos. Nada... Xingos teve. E tomei a decisão, né? Quando a gente abriu o Vitorlano Advogados, a gente começou um projeto diferente. O Thiago, hoje que é meu sócio, está aqui nos bastidores, está desde o início, foi meu estagiário. Ele viu isso acontecer. Inclusive, em vários momentos onde os meus ex-sócios me atacavam, ele que me relatava o que estava acontecendo, relatava para a Lilian. Por isso que ele está comigo até hoje, pela lealdade dele, por ter participado disso. E na primeira oportunidade que ele ouviu alguma coisa, ele foi e me contou, né? Então, ou seja, todo esse movimento aconteceu... E hoje a gente tem sucesso, hoje a gente olha os números do escritório, hoje a gente olha a transformação que a gente gera na vida das pessoas, e quando a gente vai entender o motivo, foi porque quando essas barreiras surgiram, a gente rompeu, porque elas não param de surgir. Ainda hoje elas surgem, só que são outras, são diferentes. Eu continuo recebendo ataque de advogado. Eu continuo sendo zombado por professores. Eu continuo tendo nós, como casal, recebendo olhares e ações de inveja constante por aquilo que a gente conquistou. Mas por que a gente não desfoca? Porque a gente entendeu que fazer a coisa certa incomoda mesmo. É natural que isso aconteça. É o resultado natural de quem faz a coisa certa e de prosperidade é irritar quem não é. E tá tudo bem. Segue o jogo. Segue o jogo. Mas o mais importante para você que está nos acompanhando é você entender o seguinte. Quem é a pessoa que está do seu lado e que te apoia? Você precisa disso. Você não é autossuficiente. Nenhum ser humano é autossuficiente. Quem é essa pessoa que está do seu lado e te apoia? Por isso a importância do casamento. Se você ainda não encontrou a pessoa certa, porque pode acontecer, você não é casado porque não encontrou essa pessoa certa, quem é a pessoa leal que está do seu lado e que te apoia? E que te entende? E que te compreende? E que te empurra para frente? Porque sozinho você não vai para lugar nenhum.
Não adianta você achar que você é a melhor pessoa do mundo, que você é autossuficiente, que você... Não, você não dá conta. Por vários momentos você vai precisar de alguém para conversar, você vai precisar de alguém para se alinhar, mas essa pessoa não pode ser qualquer um. Ela tem que estar vibrando na mesma frequência que você, ela precisa fazer as mesmas coisas que você, entender o mundo da mesma forma que você. Quando eu comecei lá atrás... quando a gente ainda não tinha entrado nessa perspectiva de vida fitness que a gente tem hoje, né? Por muitas vezes a gente se sabotava. Sim. A Lilian começava uma dieta e eu ia lá e tirava ela do rumo, porque eu não gosto de comer isso, não quero comer isso, quero tomar minha cerveja e tal. E aí acabava que ela A gente não vai viver, como assim? Vamos aproveitar, é sábado. E aí ela vinha. Por várias vezes eu comecei esse movimento, aí eu queria ir pra academia, ela falava assim, não, fica aqui com a gente e tal, você tá indo pra academia demais e tal. Então, ou seja, naquele momento a gente se apoiou contra o que faria bem pra gente. Quando a gente vira o jogo, o apoio já é diferente. Vai treinar. Não fica com preguiça não, vai ser importante pra você fazer isso. Eu entrei nesse mundo de corrida agora, recentemente, de março de 2024 pra cá. Me coloquei num desafio de fazer a Volta Internacional da Pampulha, que você pode acompanhar, inclusive aqui no nosso canal de YouTube. Ó o merchan. Aqui no nosso canal de YouTube, a série tão constante que irrita. E já me desafiei a fazer uma maratona no ano que vem. Mas por que eu fiz isso? Porque ela tá me apoiando. Quando eu tenho que treinar, ela entende que eu tenho que treinar, que eu tenho que dormir cedo. O que eu tenho que comer, ela vai lá e me ajuda naquilo. Come comigo a mesma comida. Então, ou seja, é isso. É essa constância. Se eu sou constante, ela precisa ser também. Se ela é constante, eu também preciso ser. Por quê? Porque a gente o nosso propósito hoje é irritar as pessoas acomodadas. O propósito é tão grande que a gente fez até um podcast para isso. Né? A gente não tá só fazendo os treinos porque o treino incomoda, a gente não tá fazendo o conteúdo diferente porque o conteúdo incomoda. Não é para isso. É simplesmente para mostrar que se você tá incomodado com alguma coisa de bom que o outro faz, o problema é com você. O problema não é com essa pessoa. Isso movimentou a gente de uma vida escassa para uma vida abundante. Vida abundante não é grana que nós estamos falando. Não tô falando disso. Sabe o que é vida abundante pra mim? Eu falei isso pra Lilian várias vezes. A vida abundante pra mim é poder almoçar com meu filho todos os dias. O dia que eu não consigo, por alguma razão, às vezes um compromisso, uma reunião, como aconteceu essa semana, eu fico chateado. Porque simboliza o sucesso pra mim eu almoçar com meu filho todo dia antes de levar ele pra escola. O que é abundante pra mim? Poder buscar ele no futebol. Poder assistir o jogo dele de futebol. Isso é abundância. O dinheiro pode participar disso. Claro que ele participa. Proporcionar algumas coisas, enfim. Exato, mas não é ele. Não é ele. Agora, o que é ser constante? O que é ser constante? Engraçado, né? Eu não me achava constante. Eu não me achava segura. Eu não me achava... constante mesmo, sabe? E aí eu fui parar depois que eu entrei nessa vida, que assim, que hoje a minha rotina, eu faço tudo pela minha rotina. Eu faço com que ela aconteça e, né, da melhor maneira possível e todos os dias, né? E aí eu fui parar pra pensar em toda a minha história. Isso não era uma verdade que eu construí, né? Uma mentira que eu construí achando que era verdade, sabe? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, né? Eu nunca fui... Lá em casa, as pessoas da minha família têm um certo problema com o alimento em si, de seletividade, enfim. E eu nunca fui uma pessoa assim. Claro, gente, sou normal com qualquer um. Amo um hambúrguer, uma pizza, um fast food, enfim. Mas eu nunca tive problema com alimentação, né? Agora, uma coisa que eu consegui me superar e mostrar que realmente eu sou constante em relação à atividade física. Eu nunca fui quem eu sou de 5 anos pra cá. Vitor sabe disso. Sim. Eu me tornei quem eu mais temia, né? Eu era uma pessoa avessa a qualquer tipo de atividade física. Eu na escola, eu era aquela... Sabe aquela que ninguém escolhe? Porque joga mal pra caramba, não sabe assim, não sabe pegar na bola. Era eu. Aquela, não, é melhor nem escolher, deixa ela aí, melhor nem entrar no time. E você até torcia pra ninguém te escolher também. Exatamente, né?
E hoje é vital para mim, é necessário. Inclusive, minha personal, meu nutricionista, às vezes falam, puxa minha orelha, você tem que descansar. Mas eu tô bem, eu preciso treinar. Então, assim, eu percebi que sim, eu sou uma pessoa constante. Sim, eu sempre fui. Só que eu tava abafando essa minha constância, abafando essa minha vontade lá dentro de mim. Mas eu quero trazer uma reflexão pra gente aqui, pra galera que tá nos acompanhando. Eu acho que o ser humano, ele é constante. Todos, 100% dos seres humanos são constantes. Só que tem gente que é constante na bebida. Tem gente que é constante na vida sedentária. Tem gente que é constante na preguiça. Tem gente que é constante nos hábitos errados. Eu acho que o problema das pessoas não é a constância. O problema das pessoas é entender qual é o hábito em que ele deve ser constante. Porque se ele for constante, por exemplo, em trabalhar, ele vai alcançar resultado. Se ele for constante em comer de maneira saudável, ele não vai engordar. Se ele for constante na produção de conteúdo, ele vai gerar mais receita. Se ele for constante em ficar com a família, ele vai tomar decisões corretas. Então eu acho que, na verdade, é da natureza do ser humano a constância. Quando a gente vê o mito da caverna, ele fala sobre constância. As pessoas que estão dentro da caverna, elas são absolutamente constantes. Eles estão lá dentro, eles não vão para o mundo exterior, eles não enfrentam o mundo de verdade. E ali está a constância deles naquele hábito confortável, naquele hábito fácil, naquele hábito que não vai trazer nenhuma coisa nova. O que eu acho que a gente fez e que a gente incentiva as pessoas a fazer, inclusive dentro desse podcast a gente vai falar muito sobre isso, é virar a chave. E ligar os pontos, né? Porque você falou de várias coisas separadas. Eu sou constante em trabalhar. Não, eu sou constante em alimentar bem. Eu sou constante, sei lá, em beber. É ligar os pontos positivos, ligar esses pontos positivos. Porque não adianta eu só trabalhar bem, não adianta eu só me alimentar bem, não adianta eu só treinar, não adianta. É ligar esses pontos, porque a gente é um ciclo. É um ciclo que tem que ser. E a gente é um animal. E o nosso sucesso, eu explico muito ele, eu entendo ele muito na minha cabeça por isso. Quanto mais a gente faz bem para o nosso núcleo ali, quanto melhor a gente trabalha, quanto melhor a gente se alinha ali, eu, você e João Vitor, mais o sucesso vem. Graças a Deus, graças a gente, graças a tudo que a gente se empenha em fazer. Mas quanto mais a gente se alinha dentro do nosso núcleo ali, mais a coisa dá certo. É uma coisa legal, olha só, a Lilian, ela briga muito com a mãe dela, sabe? Briga pra ela ter hábitos saudáveis. E é natural, é a preocupação que ela tem com a mãe dela. A mãe dela é absolutamente constante. Ela é uma das pessoas mais constantes que eu conheço, porque eu sei que vai dar 6 horas da tarde, ela vai fazer um Nescafé e comer um pão com requeijão. Eu sei, eu sou o genro, entendeu? Eu não sou o filho. E ela vai assistir esse episódio, se ela estiver assistindo às 6 horas, ela vai levantar pra fazer, inclusive. Ela tem o mesmo comportamento padrão e a Lili às vezes fica brigando com ela e tudo mais. Tá vendo que o problema não é a constância? Ok, semana passada, só um parênteses, sábado, né? Foi, ela tava na casa da minha irmã mora em cima, aí ela passou lá em casa. Eu vou pedir aqui um Zé Delivery, não sei o quê. Eu falei, não, lá dentro tem cerveja, nós compramos pro dia que você veio aqui, pode pegar lá. Mas vocês não vão beber? Não, a gente comprou pra você, tá? Aí é pra você. Aí foi lá, pegou cerveja, vinho, levou tudo. Eu falei, não, mas vocês não estão bebendo? Tipo assim, a minha mãe horrorizando, tipo assim, como assim? Vocês não vivem? Vocês não vivem. Sábado à noite vocês não vão beber um vinho, tomar uma cerveja? Não, a gente não vai fazer isso. Eu acabei de treinar, eu tinha treinado, né, de manhã, um treino longo e tudo mais. Não, gente, tinha corrida tinha prova, tinha prova no dia seguinte, tinha corrida. A gente tava com aquela alimentação ali contadinha, não podia beber de jeito nenhum. Não, a gente não queria beber, não podia, a gente não queria beber. Não podia. Sim, mas a gente não queria. Mas não podia. As duas coisas, porque esse não poder é uma escolha. Eu escolhi não poder beber hoje. Sim. Então, tá, pronto, não queria. Ponto. Mas enfim. Irritei, tá vendo? Irritou, tá vendo? Que irrita. Mas dentro dessa lógica, o que eu bato na tecla é que você tem que ser constante do jeito que irrita. Essa é a jogada que a gente conversa ali nas redes sociais e tudo mais. Porque ser constante todo mundo é. Absolutamente é. Só que irrita aquele que é constante em coisas que denunciam o fracasso do outro. E durante todos os nossos episódios, a gente vai trazer pessoas aqui com essa perspectiva. Pessoas que têm sucesso ou estão buscando o sucesso e já entenderam aqui a virada de chave de, por exemplo, o que eu aprendi? Esporte molda caráter.
Você ser atleta não significa que você vai ser um atleta profissional. Você não precisa ser um atleta profissional, até porque aos 41 anos de idade eu não vou ser atleta profissional. A Lília também não vai ser uma atleta profissional agora. A gente faz outra coisa para viver. Atleta profissional é aquele que vive do esporte. A gente não vive do esporte. Eu sou um atleta amador, a Lília é uma atleta amadora. Só que a gente estabelece objetivos para nós. E aí, esse estabelecer objetivos faz com que a gente tenha que fazer escolhas certas. Então, se eu quero correr a Volta Internacional da Lagoa da Pampulha, eu vou precisar dizer não para vários convites. Por exemplo, tinha a possibilidade de a gente ir para Nova York na semana anterior para participar do evento. Detalhe, e de graça. De graça. O que a gente falou? Não posso ir para Nova York. Por quê? Porque eu tenho um objetivo maior. Tenho um objetivo. Eu sou um atleta, para essa prova eu preciso cumprir essa prova. Então foi uma escolha que a gente fez. Não vai beber, não vai comer porcaria. Então você tá tão preocupado com a sua performance que você vai fazer escolhas certas. E isso reflete no trabalho, né? A gente teve no último mês de agosto de 2024 o melhor mês da história do escritório, que abriu ali suas portas de maneira oficial em dezembro de 2019. Ou seja, você que está acompanhando esse podcast, ele foi gravado, hoje é dia 6 de setembro, uma semana depois do melhor mês da nossa história. E por coincidência, foi o melhor mês da nossa história, não só no escritório. Foi como família, o João Vitor com resultados ótimos na escola, a Lilian treinando, conseguindo trazer os resultados no corpo dela, eu também, fazendo o melhor tempo na prova que eu tinha para fazer. Por que isso acontece? É coincidência? Não é coincidência. Uns pontos que estão sendo ligados. São vários pontos. Família, corpo, espírito e trabalho. Se você consegue conjugar esses 4 universos, naturalmente aquilo que é o seu drama maior, por exemplo, ter uma vida próspera, ter sucesso financeiro, conseguir produzir o melhor conteúdo, vai acontecer naturalmente. Hoje mesmo eu sempre cobro muito do meu setor comercial lá do escritório, né? Eu já mandei na Milena, dia 6, e aí? Só que ela não tinha atualizado a planilha ainda, né? Porque ela não atualiza, ela vai atualizando dentro da rotina dela. Aí ela falou assim, calma, tô vendendo. Eu falei, não, eu sei, mas cadê? Aí ela mandou a planilha lá, a gente já vendeu 50 mil reais em 4 dias úteis. Então, ou seja, a tendência é talvez fazer com que agosto tenha sido o segundo melhor mês da história. Mas tá acontecendo o que de diferente no universo, no cosmos? Nada. Absolutamente nada. O que está acontecendo? Por que o meu marketing melhorou? Por que a gente consegue produzir o melhor conteúdo? Porque enquanto a gente está aqui gravando esse podcast, que é um conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês, a gente gravou um podcast para o escritório hoje mesmo, antes desse. E ao mesmo tempo que a gente está aqui gravando esse podcast, tem um videomaker aqui que gravou a gente para fazer conteúdo, para a gente fazer conteúdo do conteúdo. Então, ou seja, tudo é linkado dentro de uma estratégia de constância. No final das contas vai gravar 2 episódios de podcast, vai fazer corte, vai fazer o episódio, vai gravar teaser, vai gravar não sei o que, vai gravar... E a estratégia funciona. E fácil não é e nem nunca será. Se fosse para ser fácil, não era para mim. Né? Então, assim, eu só trabalho ali dia de semana, fim de semana, eu quero me entregar aos prazeres mundanos, ou sei lá. E nós vamos gravar amanhã de manhã, sábado. Nós vamos gravar amanhã de manhã. Que é sábado. Aí chega domingo à noite, o que a gente tá fazendo? Trabalhando. A produção de conteúdo nunca para. Eu, Vitor e Thiago, a gente tem um grupo em que a gente troca ideia ali exclusivamente sobre conteúdo o tempo todo. Aquele grupo ali é exclusivo para isso. Então não interessa se eu tô lá em Dubai, se eu tô lá em, sei lá, em Nova York, aquele grupo ali não para. As ideias não param. Então, assim, com a gente não tem muito essa coisa de que, eu só vou trabalhar a tal hora, agora termina, agora terminou o trabalho, agora é o casamento. A gente vivencia isso 25 horas por dia. E isso não nos faz escravos do nosso trabalho. Por quê? Essa constância, esse linkar dos pontos
ele tem que ser feito de maneira muito inteligente, muito eficiente, exatamente para que isso aconteça. O tanto que eu e Vitor viajamos, eu nunca viajei tanto quando a gente tem viajado nos últimos tempos. Nos últimos 2 anos a gente viajou tudo que a gente imaginou que viajaria na vida. No mundo, na vida, exatamente. Né? Então assim, a gente tem momentos em família, que é o que o Vitor tá falando aqui, todos os dias, eu e Vitor a gente tá junto 24 horas por dia. Junto do nosso filho, a gente só não tá quando ele tá na escola. Sim. Né? Então não tem essa de que a gente é escravo do trabalho, mas dá trabalho e tem que dar trabalho, porque senão não era pra mim. E aí, muita gente fala assim, pô, mas como é que é trabalhar com a esposa? Ou como é que é trabalhar com o marido? Como é que faz isso dar certo? O negócio, gente, não é o trabalhar com o marido ou com a esposa. A questão é a sintonia que o casal tem. Dentro da nossa realidade, a gente tem prazer em falar do nosso negócio. A gente olha para o escritório, a gente olha para as nossas turmas de mentoria. A gente tem a única mentoria do Brasil em que a família participa. E aí o Thiago tá dentro disso também, porque faz parte dessa família. Então eu dou a aula, a Lilian tá lá, o Thiago tá lá, e estamos todos dentro do mesmo projeto. Enquanto outras, é só ali o mentor e uma equipe, talvez, que ele contrata. Não, a gente faz em família. Então, trabalhar com a esposa é fácil quando você tem uma relação verdadeira, transparente e alinhada, com os mesmos princípios. Tem hora... Na verdade, eu acho que só no escritório que eu consigo, às vezes, chamar a atenção da Lilian, entendeu? Porque na vida, assim, de casal, não acontece tanto. Até porque eu erro bem mais, no caso. Mas dentro do escritório, eu chamo a atenção dela. E às vezes, mas ela também entende. Ela entende. Olha, aqui ele tá me chamando a atenção. Não tem aqui a relação marido e esposa. Ele é o gestor do escritório, eu também sou. Mas eu tenho que entender que realmente eu tô errada. Ir lá e corrigir aquele erro e fazer. Isso acontece, não é assim, oi amor, tal, não. Tem as cortadas, tem ali a chamada de atenção. Mas por que funciona? Porque a gente tá na mesma sintonia. A gente sabe da importância, ela sabe da importância que é eu acordar cedo, por exemplo, e fazer uma live todo dia às 7 da manhã. E não vai ficar reclamando a atenção do marido. Porque, na verdade, enquanto você tá na live, nem em casa eu tô. Nem em casa ela tá. Mas enfim, entende essa sintonia, entende a necessidade, entende quando eu tô estressado, porque tem os momentos de estresse, que é natural também do jogo. Então, funciona desde que você tenha alinhamento de propósito. Se você tem um casamento organizado, o que eu chamo de casamento organizado? Voltado para a mesma direção, você pode trabalhar junto, não tem problema não. A Lília estava falando aqui agora, eu fiz as contas, ano que vem vai fazer 10 anos que a gente trabalha junto. 10 anos. Janeiro faz 10 anos que a gente trabalha junto. Como é que eu vou falar para as pessoas que não dá certo? E a importância de um puxar o outro, né? Porque do mesmo jeito que eu te incentivei, te empurrei ladeira abaixo para vir para a internet... Não, ladeira abaixo não. Ladeira acima. Pelo amor de Deus. Tá doido? Me empurrou ladeira abaixo. Do mesmo jeito que isso aconteceu, você, né, já faz tempo, você me puxa para cá, né, para eu botar minha cara para jogo, participar ativamente. Quer dizer, ativamente eu sempre participei, mas participar dando as caras mesmo, né? Porque isso para mim sempre foi um desafio, né? E o tanto que um empurra o outro, né? Eu tô nessa pegada mais, digamos, fitness. Nem a pandemia me derrubou, eu continuei lá e aí teve um momento que o Vitor fraquejou e aí eu não Vários momentos. Vamos comigo e tal. E assim, é um empurrando o outro, é um puxando o outro e vai ter hora que vai ser a poder de porrete mesmo. Ele atrás de mim ou eu atrás dele. E você sabe que assim, as pessoas... A gente defende a constância que irrita. Eu sei que tem que ser constante que irrita. Mas às vezes eu tenho uma preguiça absurda de fazer conteúdo. Deixa eu confessar pra vocês. Olhem aqui nos meus olhos. Vocês acham que toda vez que eu vou gravar conteúdo eu tô afim de gravar? Não. Acho que na maioria das vezes eu queria que eu já tivesse 1000 conteúdos prontos pra ficar 6 meses sem produzir. Mas eu preciso produzir, é saudável produzir conteúdo. Por quê? Porque isso faz o meu negócio prosperar. Isso faz as pessoas que estão relacionadas ao meu negócio prosperar. Porque quando eu faço um vídeo que dá certo, não sou eu que ganho. Não é a Lilian que ganha.
O Thiago ganha, a família do Thiago ganha, todos os colaboradores que estão lá dentro do escritório ganham, os meus alunos de mentoria ganham porque eles têm uma nova informação de algo que deu certo, que talvez eles gostariam de fazer, mas eu fui lá, arrisquei e fiz para ensinar para eles. E quanta gente a gente leva junto nisso também? O Fandangos que está aqui. Nosso videomaker. Hoje a gente está aqui no estúdio novo, cada vez agregando mais gente no projeto, mais gente, né? Levantando a bola de mais gente. E eu costumo fazer isso em todo lugar que eu vou, né? Aí eu com o meu nutricionista, eu também começo a conversar, explicar pra ele. Aí outro dia tava gravando conteúdo, ele vai estar aqui, a gente vai trazer ele aqui. O meu dentista tá lançando mentoria agora. Dr. Yuri tá lançando mentoria. E a gente vai interagindo com as pessoas. O fisioterapeuta agora também, o Dr. Lucas, que tá me acompanhando, já começou a me seguir, a gente já trocou uma ideia essa semana com ele. O meu treinador de corridas, o Robson. A gente vai trazendo as pessoas para esse discurso positivo, que é um discurso de ambiente. E assim, eu olho pra mim hoje e falo assim, porque às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, eu acordo lá e vejo, você já postou, você já treinou, papapá, você me influencia, e às vezes eu não quero ir, aí eu falo, putz, eu nunca imaginei que algum dia uma pessoa ia falar que eu influenciei ela de alguma maneira a fazer uma atividade física. E olha só, dentro disso, da proposta do podcast, a gente não quer que você se irrite, a gente quer que você seja um irritante. Nós vamos formar a maior comunidade de irritantes que esse país já viu. Quem é o irritante? É aquele que faz a coisa que ninguém está disposto a fazer. Aí, consequentemente, ele recebe aquilo que a minoria está recebendo. E aí, os irritantes que nos acompanhem vão reproduzir isso. Então, quando você estiver acompanhando o perfil da Lilian, @LilianLana, dela lá treinando às 5 horas da manhã, admira isso. Não fala assim, isso não é pra mim não. Fala assim, porra, que legal que ela vai às 5 horas da manhã. Pode ser que você não consiga ir às 5 horas da manhã, mas coloque na sua agenda que você vai fazer esse mesmo movimento que ela fez. Quando você me vir correndo na Lagoa da Pampulha antes das 6 horas da manhã, ao invés de criticar, torcer o nariz, falar vim com mimimi, porra, aplaude. Porque você afasta aquilo que você refuta, você tira da sua vida, você não acessa. Mas aquilo que você aceita e admira, você traz para sua vida. Então, se você passar a trazer para sua vida hábitos bons e admirar quem os consegue, você vai conseguir também. Não existe a menor possibilidade de você querer algo e isso não acontecer. Se não aconteceu, é porque alguma coisa de fato você não quis fazer no processo. Porque eu quero ser rico, todo mundo quer. Mas não basta querer, tem um processo para isso. Então, quando você assume esse processo de querer alguma coisa, entenda que vai ter a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, talvez até a etapa 1000. Talvez ela nem acabe. É isso que a gente estava pensando outro dia, né? Não vai acabar. Você vai parar de treinar um dia? Não vai parar de treinar. Eu vou parar de correr, de treinar? Não vou. Por quê? Porque não tem um fim. Quando acabar esse ano de 2024, e o ano já é melhor do que o ano de 2023 para nós... Acabou? Não acabou. Só acabou o ano de 2024, mas vai vir 2025 zeradinho de novo. Com mais pressão. Então, ou seja, para de imaginar que vai ter uma linha de chegada. Não vai ter. E às vezes, imaginar que existe uma linha de chegada pode ser a pior coisa da sua vida. Porque depois que você ultrapassar essa linha de chegada, você vai voltar a ser o fracassado que você era antes. Porque o que vai te mover? O que vai fazer você dar o próximo passo? O que vai te levar para o próximo nível? Então, tira a linha de chegada. Esquece. Pensa no processo, pensa no campeonato, no jogo a jogo. Ganha um jogo, depois vai para o outro jogo e ganha esse jogo. Eu quero fazer um podcast. Faz o podcast. Grava o podcast, grava o primeiro. Não pensa no resultado dele, não. Porque pode ser que seja um resultado ruim, mas foda-se. O que importa, a vitória está no fazer. Não no que você conseguiu com o que você fez. Eu vou treinar amanhã, eu vou fazer um treino amanhã. Eu não vou disputar com ninguém, eu não vou estar correndo com ninguém. Na hora que terminar o treino, eu vou estar comigo. Eu vou estar ali, na hora que terminar, eu falo assim, fiz. Ganhei. Ganhei o quê? Ganhei hoje, ganhei aqui. Cumpri a tarefa. Vocês sabiam que o efeito de cumprir a tarefa gera um prazer que te permite acreditar que você é capaz de mais? E é isso.
Então não coloca tenho que perder 10 quilos. Eu não gosto desse negócio. Eu perdi 25. Mas em nenhum momento eu falei que eu precisava perder 25. E foi a primeira vez que eu perdi e não recuperei. Perdeu e não achou mais. Não achei nunca mais, eu eliminei. E não iremos achá-los mais. Nunca mais. Eu falei outro dia, eu tava chegando em casa da academia, falei com a Lili assim, amor, deixa eu te falar um negócio. Eu nunca mais vou ser gordo. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Zero. Aí ela falou assim, eu sei, mas por quê? Porque eu já entendi o jogo. Eu já tenho a capacidade de saber que eu posso sair e ir para um rodízio, me matar de comer, mas que no dia seguinte eu vou treinar do mesmo jeito, eu vou comer bem do mesmo jeito, eu vou fazer as coisas certas do mesmo jeito. Então, eu trouxe isso para minha realidade e entrou na minha cabeça, então nada tira isso mais. Só que em nenhum momento eu coloquei uma meta, tenho que perder 30 quilos. Porque se eu tivesse colocado isso lá atrás, eu não teria alcançado. Porque é muito longe, né? A hora que você coloca isso no seu HD, isso serve para qualquer coisa. Quando que a gente vai parar de produzir conteúdo? Nunca. Nunca. Quando que a gente vai parar de trabalhar? Nunca. Só quando morrer, né? Sim, é Deus que impôs. Entende? Então, assim, quando que eu vou parar de viver a relação que a gente vive? Nunca. Nunca. E tudo é por vontade, né? Por vontade, por escolha. Não é ninguém que escolhe por nós. Você que fica falando assim, não consigo por causa disso, é porque você tá criando uma desculpa sempre. Hábitos bons, você não começa porque você não quer. Ponto. Porque você sabe que é bom. Internamente você sabe que é um hábito bom, por que você não começa? Porque você não tá afim de se propor... De entregar. Você quer ser constante no problema. Aí você vai ter... As escolhas são livres, as consequências não. Ponto final. É isso. Essa é a mensagem que a gente quer passar pra você nesse podcast. E esse foi o nosso primeiro episódio. Falamos aqui muita coisa, né? Bastante coisa nesse tempo. E tem muita coisa pra falar ainda. Nosso próximo episódio, nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial, uma aluna nossa que está fazendo um trabalho espetacular na internet. Vocês não percam. Mas, primeiro, deixa o seu like aqui no primeiro episódio do RitaCast. Eu vou ficar feliz demais de contar com a sua presença aqui em toda a nossa primeira temporada. Não deixa de deixar o like, né? E sempre que eu falo isso, eu falo assim, tá alguma coisa errada. Não se esqueça de deixar o seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever, é tão simples, não custa nada pra você e é tão importante pra gente. Então se inscreve aqui também no canal, ativa suas notificações, porque a gente vai formar a maior comunidade de irritantes do Brasil. Hoje, você que tá vendo esse episódio, pode falar pra mim, que fala assim, lá, esse canal tá começando agora, esses dois aí estão fazendo o primeiro episódio de um podcast e estão falando que vão ser a maior comunidade de irritantes do Brasil. Que pretensão! Se você falou isso, você é o fracassado, acomodado, que não vai aguentar acompanhar isso até o final. Mas tem saída. Muda o jogo aí, muda o HD que tem saída. Tem saída e basta que você aplique exatamente tudo aquilo que a gente for conversar aqui nesses podcasts para que você faça parte dessa comunidade de transformação. Os irritantes transformam. Nós temos a capacidade de mostrar para você, de esfregar na sua cara o que é bom para você, e eu quero a sua confiança, quero o seu like, quero a sua inscrição. Segue também o meu perfil, o perfil da Lilian, tá aqui, ó, @ovitorlana, @lilianlana, vai estar na descrição desse vídeo para que você consiga também entender o todo, porque o podcast é só um pedaço da história toda. A história ela é contada ao mesmo tempo aqui no YouTube, no nosso podcast e também nas nossas redes sociais. Despede da galera aí, amor. Foi um prazer inenarrável estar aqui do seu lado. Mais um projeto juntos. Mais um. Né? Mais uma vez, irritantemente juntos, né? Quem torceu o nariz pra gente lá atrás, agora tá tendo que engolir. Você que me bloqueou no Instagram, agora você vai me ver no YouTube. Você vai ter que me bloquear aqui também, porque vai chegar pra você. Tem certeza, o algoritmo ele é mágico, porque ele faz de tudo pra chegar em quem precisa chegar. Então você que me bloqueou no Instagram, tá me vendo aqui, vai me ver. Porque não tem jeito de bloquear aqui, eu acho. Tem? No YouTube? Não sei. Mas enfim, eu vou pelo menos aparecer, você vai ter que me ver pra me bloquear se tiver jeito. Mas eu queria me despedir, agradecer pela paciência de vocês de me escutar com essa voz rouca hoje, que não tá muito boa. Mas foi bem, hein? Você conseguiu fazer uma recuperação boa. Mas falar que eu tô com uma expectativa altíssima, é a minha reestreia, eu vou dizer uma reestreia, porque eu já tô acostumada a gravar com o Thiago e com o Vitor. Mas aqui, como protagonista,
junto com o Vitor, é a minha estreia. Então, minha expectativa está altíssima para tudo que vem para frente aí. Então, vem irritar com a gente. Bora, vem irritar com a gente, venha participar da maior comunidade de irritantes do Brasil. Tô te esperando aqui, já tem outro episódio. Tamo junto, vambora. Tão constante que irrita, vamos irritar juntos. Valeu! Beijo!